Vamos lá então, continuando. A gente já tinha falado um pouco sobre posição relativa entre retas, mas para retomar, se a gente tem duas retas RS no plano cartesiano, aqui tem uma definição genérica, né? Então, por exemplo, R definido por Y igual a MRX mais NR e SY igual a MSX mais NS, a gente tem três possibilidades de posição entre elas. Ou elas são coincidentes, elas caem no mesmo lugar do plano, ou elas são paralelas, ou elas são concorrentes. A gente já tinha visto como encontrar essa posição relativa entre retas usando a noção de intersecção, né? Se a reta se cruza em um único ponto, em dois pontos, enfim. Mas a ideia aqui é que a gente consiga analisar a posição das retas pensando na relação entre os coeficientes angulares e lineares. Como assim? Lembrar que agora a gente define a equação reduzida da reta como y igual a mx mais n, m é a tangente do ângulo e n vai determinar onde cruza o eixo y, né? Então, pensando nisso, o que a gente sabe? Que se o m de r for igual a m de s, ou seja, se os coeficientes angulares forem iguais, ou então, se os ângulos forem os mesmos, as nossas retas elas vão ser ou coincidentes, ou elas vão ser a mesma reta, ou então elas vão ser paralelas. Então, se n de r for igual a n de s, então se além dos m's serem iguais, os n's também forem, a gente vai ter no final a mesma reta desenhada no plano, né? Elas vão estar na mesma posição. Então, a gente diz que elas são coincidentes. Agora, se eu tiver m's iguais e n's diferentes, significa que elas têm a mesma inclinação, mas elas passam em lugares diferentes no eixo y. Cruzam em lugares diferentes no eixo y. Então, elas são paralelas, beleza? E se o m de r for diferente do m de s, elas são retas concorrentes, né? Porque elas têm ângulos diferentes e em algum momento elas vão se encontrar. Então, vamos ver isso em exemplos. Aqui eu tenho y igual a x mais 4 e y igual a x menos 4. O m da reta r é 1, o m da reta s é 1, o n da reta s é 4 e da reta s é menos 4. Então, a gente tem m com o mesmo valor e n com valores diferentes. O m com o mesmo valor significa que essas retas têm o mesmo ângulo, né, a mesma inclinação. Então, elas são no mínimo paralelas. Elas podem ser paralelas ou coincidentes. Como elas têm o n diferentes, elas são paralelas. Vou mostrar para vocês aqui no desenho. Ó. Então, elas têm a mesma inclinação, né, o mesmo ângulo formado com o eixo x, só que uma cruza em 4 e outra em menos 4. Beleza? AB, 2x menos 4 e menos 2x menos 4. O m de r é 2, o m de s é menos 2, o n de r é menos 4, o n de s é menos 4. Então, aqui a gente tem coeficientes angulares diferentes e coeficientes lineares iguais. Coeficientes lineares iguais vai significar que essas duas retas estão passando no eixo y em 0 e menos 4. Elas cruzam o eixo y no mesmo lugar, mas elas têm o m diferentes, então elas têm ângulos diferentes. Essas são as retas RS. Então, eu sei que elas são concorrentes, que elas vão se encontrar num único ponto. Continuando, x mais y menos 5 igual a 0, menos x mais y igual a 0. Prestem bastante atenção aqui, porque a gente só consegue pensar na teoria angular quando essa equação de reta estiver na forma reduzida. Aqui não diz nada pra gente em relação ao ângulo. Então, o primeiro passo é reescrever essa equação geral, né, que é quando está igualada a 0, na forma reduzida. Então, R igual a Y igual a menos X mais 5. Agora sim eu consigo pensar sobre a inclinação, sobre onde cruza o eixo Y, enfim, né, sobre essas características que a gente vem conversando. E a outra, vou isolar o Y de novo, Y igual a X. Então, se a equação de reta está na forma geral, isso é igualada a 0, a gente isola o Y, a gente tem a forma reduzida. Então, M de R é menos 1, estou olhando daqui, e M de S é 1. Com isso, o n de r da primeira reta fica valendo 5, da segunda 0. Tem coeficientes angulares diferentes e coeficientes lineares também. Então, são duas retas que são concorrentes. Beleza? AD, 3x mais y menos 3 igual a 0 e 6x mais 2y menos 6 igual a 0. De novo, a gente tem equações escritas na forma geral. Vamos escrever na forma reduzida. Y igual a menos 3x mais 3 e 2y igual a menos 6x mais 6, dividindo dá menos 3x mais 3. Não sei se vocês perceberam, mas caímos nos mesmos valores de m e n. M de r é menos 3 e m de s é menos 3 e os n's das duas retas valem 3. Vocês podem observar, né, que as equações elas são equivalentes aqui. No momento que eu desenho as duas retas, elas caem
no mesmo lugar do plano. Então, essas retas são coincidentes. Por fim, determinar a posição dessas duas aqui, 2x menos y mais 2 igual a 0, x mais 2y mais 3 igual a 0. Mais uma vez, eu vou precisar reescrever a equação geral para a equação reduzida. Então, a primeira ficou y igual a 2x mais 2, e a segunda, vou precisar ainda dividir, y ficou valendo menos meio de x, menos 3 meios. Assim, m de r é 2, m de s é menos meio, n de r é 2, n de s é menos 3 meios. Tem m's de valores diferentes e n's também, então são retas concorrentes, beleza? E aí, eu havia falado para vocês também que além de saber se as retas são concorrentes, coincidentes ou concorrentes, paralelas ou coincidentes, a gente consegue saber o ângulo formado entre elas também. Para isso, a gente vai usar o conceito de geometria plana, mais precisamente pensar um pouco em triângulos. Então, a gente tem aqui duas retas, entre elas formando o ângulo θ. Por definição, para poder combinar, né, para todo mundo falar a mesma linguagem, a gente considera o ângulo entre as retas o menor ângulo formado entre elas. Porque aqui a reta está formando um ângulo obtuso maior que 90 graus e um ângulo agudo menor que 90, mas a gente vai sempre considerar o menor quando a gente fala de ângulo entre duas retas, beleza? E aí a gente vai usar um pouco de conceito de geometria plana. Por quê? Se eu chamar de alfa o ângulo de inclinação de R e de beta o ângulo de inclinação de S aqui, eu consigo traçar um triângulo aqui dentro e pensar nos ângulos. Por quê? Esse ângulo θ aqui, se eu pensar que ele é oposto pelo vértice ao de dentro, ele também vale θ. Aqui é o alfa e aqui fora é o beta. Se aqui é beta, dentro dele é 180 menos beta, eu complementar a beta. Então, eu tenho θ, alfa, que é o próprio ângulo da reta R, e aqui o complementar a beta, que é o ângulo da reta S, beleza? O que a gente sabe? Que todos esses ângulos somados dão 180, porque eles estão dentro de um triângulo. Então, θ mais alfa mais 180 menos beta dá 180. Eu quero descobrir sobre o θ, então eu vou isolar para ver qual é a relação. Então, θ é 180 menos alfa menos essa expressão daqui. E aí eu vou descobrir que θ é beta menos alfa. Então, se vocês tiverem os dois ângulos, só calcular um menos o outro, vocês encontram aí o ângulo entre as duas retas. O problema é que a gente às vezes não tem um ângulo, a gente tem só os valores de m, e a gente vai ter que trabalhar com isso. Então, eu vou pensar que a tangente de θ vai ser a tangente de beta menos alfa. Essa fórmula aqui, eu não vou demonstrar, ela vem das tangentes de arcos, que vocês aprenderam acho que lá no segundo ano. Quando a gente soma ou subtrai ângulos, a gente diz que a gente está somando ou subtraindo arcos, né? Porque vai dar em maior que 90 graus. E aí, a gente tem formas de calcular as tangentes, cossenos e senos desses arcos. E aqui é uma delas. Então, é tangente de beta menos tangente de alfa, 1 mais tangente de beta menos tangente de alfa. Aqui, estava primeiro sem o módulo e depois eu coloquei o módulo, por quê? Lembra que eu falei para vocês que a gente está interessado em saber o ângulo menor que 90 graus? O ângulo menor que 90 graus tem a tangente positiva, né? Então, a gente vai considerar o valor positivo só, para ajustar. Se as retas forem perpendiculares entre si, a gente tem um problema, porque a gente não vai conseguir achar a tangente de 90 graus porque ela não é definida. Então, a gente tem que pensar de outra forma. Então, eu desenhei aqui de novo o triângulo, agora sabendo que é 90 graus entre elas. Aqui é alfa e aqui dentro vai ser 180 menos beta de novo, né? Complementar a beta. Então, mais uma vez, somando os ângulos internos do triângulo, 180 graus, que é a soma, é alfa, mais 180 menos beta mais 90. 180 da alfa menos beta mais 270, né? Somei aqui o 180 com 90. O beta é alfa mais 90. O que isso significa? Que existe aí uma relação entre as tangentes. Eu não sei se vocês lembram, eu mostrei isso na videoaula da revisão da trigonometria. A gente sabe que se um ângulo ele é o outro mais 90, tem tangentes iguais, mas de sinais opostos, né? Então, a gente desenvolvendo essa relação, a gente vai descobrir que a tangente de beta vai ser igual a menos 1 sobre a tangente de alfa. Essa relação ela é bem importante. Vocês já devem ter percebido isso, né? Que, por exemplo, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. E o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Isso vai valer sempre, né? Essa relação, quando a gente tem dois ângulos complementares, o seno de um é o cosseno do outro. Então, por isso que a gente chega nessa relação. Olha, se a tangente de beta é a tangente de alfa mais 90,
a tangente de beta seria seno sobre cosseno, certo? Mas de alfa é cosseno sobre seno, é invertido. Então, o que a gente chega aqui? Que toda vez que a gente tiver tangentes opostos e inversos, a gente tem duas retas perpendiculares. Como tangente ao valor de m, a gente diz que se m de s for igual a menos 1 sobre m de r, as nossas retas serão perpendiculares. Isso vocês precisam saber. Essa forma do ângulo e tal não é nada muito cobrado, é mais pelo raciocínio que eu estou contando para vocês, né? Que é importante assim para pensar que isso é possível e que tem uma lógica, tem um porquê. Mas a relação de que se vocês tiverem duas retas tal que o m de uma é o inverso do oposto do m da outra, ou então, se eu multiplicar os dois m's der menos 1, que é o que aparece, apontando no computador aqui, gente, que é o que aparece aqui, né? Se eu multiplicar esses dois m's aqui, eu chego que mr vezes ms é menos 1. Se a gente tiver essa relação, a gente tem retas perpendiculares, e é importante vocês conhecerem as retas perpendiculares. Eu vou mostrar exemplos para vocês também. Então, olha, por exemplo, aqui, vou pegar os que a gente tinha visto. Determinar o ângulo formado entre as retas. Então, para além de saber a condição, a gente consegue determinar o ângulo. Então, peguei o exemplo B, que a gente já tinha visto. M de R era 2, M de S era menos 2 e os N's eram os mesmos. Para saber o ângulo, eu vou aplicar na fórmula. Então, tangente de beta menos tangente de alfa, ou M de R menos M de S. 1 mais tangente de beta vezes tangente de alfa, 1 mais M de R vezes M de S. Substituir os valores que a gente tem aqui, cheguei que a tangente de θ vai valer 4, né? Porque lembra que a gente vai tirar esse sinal. Pergunto para a minha calculadora qual que é o ângulo que tem tangente valendo 4. Ela me diz que é aproximadamente 75,96 graus, então eu consigo definir o ângulo entre essas duas retas, beleza? Como eu falei, essa equação aqui, ela não é do nada, ela já existe, vocês já usaram, né? É a tangente do arco. Pensem sempre assim, que eu acho que fica mais fácil de vocês chegarem nela. Mas não é algo que é muito exigido, e muitas vezes quando o vestibular cobra algo assim, coloca a fórmula. Mas quem for prestar os vestibulares bem específicos, como o FUVEST, Unicamp, o ITA, né, por exemplo, vai precisar saber essa fórmula de cor, né? Coloca aí no quarto, num cartaz, ou um post-it, alguma coisa que você vai decorando só de olhar. Um outro exemplo aqui, o M de R vale menos 1, o M de S vale 1, N vale 5 e o N de S vale 0. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas a gente tem aqui, se multiplicar os dois M's, vale menos 1. Então, com isso, M de R, né, é igual ao oposto menos 1 sobre M de S. A gente sabe que o ângulo vale 90 graus. Toda vez que vocês tiverem duas retas cujo o produto aqui dos M's for menos 1, vocês têm um ângulo de 90 graus, tá bom? Continuando aqui, a gente tem a letra E, que tinha M valendo 2 e M de S valendo menos meio, e 2 e menos 3 meios. Também eram retas concorrentes. Mais uma vez, a gente tem aqui os dois M's multiplicados dando menos 1. Então, se o M de R é 2, o M de S é o inverso do oposto, é meio menos meio. De novo, a gente tem retas perpendiculares, beleza? Então, isso é interessante, né? Então, percebam, além de saber a inclinação de uma reta e onde ela cruza o eixo Y, eu consigo também determinar a posição com outra reta e, se for o caso, o ângulo que ela forma com essa outra reta. É bem interessante, né? Bom, eu vou fazer esses exemplos que vem aqui na sequência, na lousa, e aí eu edito para colocar na sequência aqui, né? E aí a gente já volta para falar um pouquinho mais do conteúdo. Bom, vamos lá para o próximo exemplo, né? São 3 exemplos agora. Qual é a equação da reta que passa por A, 1 e 1 e é paralela à reta Y menos 2x mais 1? Eu vou chamar de R essa reta que ele deu. Então, y é igual a menos 2x mais 1, só para ficar mais fácil. Então, se R é essa reta R, ela tem a equação reduzida a menos 2x mais 1, eu sei que o M da reta R vale menos 2, certo? A outra informação que o exercício deu pra gente é que S é paralelo a R e que o ponto A, 1 e 1, pertence a essa reta S, que é a que a gente quer descobrir. O que a gente sabe? Que se duas retas são paralelas, elas têm o mesmo coeficiente angular. Então, com isso, a gente sabe que o M da reta S é igual ao M da reta R.
que é menos 2. Então, a gente já tem essas duas informações, o M e o A, que é um ponto que passa pela reta S. Então, vamos de novo para aquela relação, vou chamar de P um ponto x e y genérico, que também pertence a S. Gente, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas os passarinhos estão brigando pelas amoras da minha árvore ali. Tá uma gritaria. Tá voltando. O A é o ponto 1 e 1 que pertence à reta S. O P é o ponto XY que pertence à reta S. E o M da reta S é o menos 2. Então, vou usar essa relação. M é ΔY sobre ΔX. Ou então, eu posso dizer que M vai ser Y de P menos Y de A. Vou pôr certinho aqui. Y de P menos Y de A. X de P menos X de A. O M, que é menos 2, vai ser igual a Y menos 1, X menos 1. Multiplicando em cruz, menos 2x mais 2 é igual a y menos 1. Vamos ver o que ele pediu. Ele pediu a equação da reta, não disse se era geral reduzida. Vou escrever, sei lá, vou escrever a equação reduzida. Então, y menos 1 é igual a menos 2x mais 2, né? Só inverter os lados. Y1 vai ser igual a menos 2x mais 3. Cheguei na equação que passa por A e A e é paralela à reta y igual a menos 2x mais 1. Então, percebam, o m delas vale o mesmo, mas o n é diferente, porque elas cruzam o eixo y em lugares diferentes. Beleza? Vamos para o próximo. Determine a equação da reta que passa por P, menos 3 e 7, e é perpendicular à reta definida por A, 2 e 3, e B, 1 e menos 4. Então, vamos com calma. A gente quer saber sobre a reta R, vamos supor. Vou chamar de reta R, que é o que eu quero saber. O que ele me deu de informação? Que P, menos 3 e 7, passa por essa reta. E em relação à reta S, ele falou pra gente que ela é perpendicular à reta R. Se essas duas retas elas são perpendiculares, eu sei que o m da reta R ele é o oposto e o inverso do m da reta S. Beleza? Então, se eu encontrar o m da reta S, eu consigo encontrar o m da reta R. E eu consigo encontrar o m da reta S porque ele me deu 2 pontos. Então, ele diz para mim que A, 2 e 3 pertence a S e B, 1 e menos 4 também pertence a S. Tá difícil hoje, gente. Depois dos passarinhos temos as obras. Mas eu acho que deve estar dando para vocês ouvirem, né? Então, vou calcular o m da reta S. O m da reta S vai ser ΔY sobre ΔX. Então, nesse caso, y de B menos y de A dividido por x de B menos o x de A. Portanto, y de B menos 4, y de A 3, x de B 1 e x de A 2. Vou ficar que é menos 7 sobre menos 1. Então, 7. O m da reta S é 7. Se o m da reta S é 7, o m da reta R vai ser menos 1 sobre 7. Né? Então, vai ser... Fica estranho fazer assim, né? Menos 1 sobre ms, que vai ser menos 1 sétimos. Encontramos o m da reta R. Agora, a gente precisa da equação da reta R. O que eu sei sobre a reta R? Que o m vale menos 1 sétimo e que ele passa por esse ponto. Então, eu vou usar aquela relação. Chamar um P um ponto genérico x e y. O m vai ser... y de P menos o y do ponto... E eu não posso chamar de P, né, gente? Porque já tem P ali. Vou chamar de Q. Então, y de Q menos o y de P que passa pela reta, x de Q menos o x de P. Então, aqui vai ser menos 1 sétimo, y de Q
é x, y de P é 7, x de Q é... Olha, eu tô fazendo tudo errado. Vamos com calma, vou começar de novo aqui. Voltando. Eu tenho o valor de m e tenho um ponto que passa pela reta. Então, eu sei que o m vai ser y do ponto Q, que é o meu ponto genérico, menos y do ponto P, dividido por x do ponto Q menos x do ponto P. Portanto, menos 1/7 vai ser igual a y do ponto Q, que é o y genérico, menos y do ponto P, que é 7, x do ponto Q, que é x, menos 3, mais 3. Multiplicando em cruz, eu chego que menos x menos 3 é igual a 7y menos 49. Ele pede só a equação da reta, não fala se é reduzida ou não. Então, isso vai dar menos x, vou usar a equação geral, tá? Menos 7y, menos 3 menos 49 vai dar mais 49, menos 46 igual a 0. Então, vou dizer aqui que a reta R é isso. Daria para multiplicar tudo por menos 1, né? Então, eu posso dizer que é isso daqui. Tá bom? Essa é a equação da reta R. Retomando. Sabia que era perpendicular, então tinha uma relação entre R e S, entre o M de R e o M de S. Calculei o M de S porque eu tinha 2 pontos nessa reta. Assim que eu consegui calcular o M de S, eu consegui determinar o M de R. Tendo o M de R um ponto, eu usei a relação de M e das variações de Y e X. Beleza? Bom, o último aqui dessa parte. Qual é o valor de t para que a equação x menos 5y menos 20 igual a 0 seja paralela à reta determinada pelos pontos M, T e 6 e N, 2 e 1. Então, ele quer saber o valor de T, né, que vai formar com N uma reta, para que ela seja paralela à outra. Então, eu vou chamar de R essa reta que a gente está interessado, né? Pôr um ponto de interrogação assim. E a gente sabe que M, que é T e 6, e N, que é 2 e 1, pertencem a reta R. Opa. E a gente sabe também que R é paralelo à reta S, que seria essa x menos 5y menos 20, igual a 0. Se essas duas retas são paralelas, a gente tem como conclusão que o M de R é igual ao M de S. Eu não consigo encontrar a equação da reta R direto aqui, porque eu não tenho todas as informações desses 2 pontos. Eu vou precisar descobrir esse T aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o M de R para depois ver como que eu posso usar essa informação. Como que eu faço para encontrar o M de R? Vou primeiro descobrir quem que é o M de S. Lembrando que eu só consigo pensar no M, né, determinar o M da equação quando ela estiver na forma reduzida. Então, 5y, vou jogar o 5y para lá, é igual a x menos 20. O y vai ser x sobre 5, menos 20 sobre 5, que é 4. Então, eu descobri aqui que o n vale 1/5, o M de S vale 1/5, e que o n de S vale menos 4, beleza? Se o M de S vale 1/5, o M de R também vale 1/5. Então, qual a informação que eu tenho para determinar a equação, né, da reta, ou então o valor de t? Eu sei que o M é 1/5 e sei que a reta passa por M e por N. Então, eu vou usar essa relação, porque eu sei que M é ΔY sobre ΔX, ou então que M vai ser Y do ponto N, por exemplo, menos Y do ponto M, dividido por X do ponto N menos X do ponto M. Então, esse 1/5 que eu acabei de achar vai ser 1 menos 6 dividido por 2 menos t. Multiplicando isso em cruz, 2 menos t. Aqui a gente pode fazer a conta primeiro, né? 1 menos 6 dá menos 5. Então, vai ser menos 25. Menos t vai ser igual a menos 27. O t vale 27. Ok? Então,
Para essas duas retas serem paralelas, o m delas vai ser igual, né? Eu estou garantindo isso aqui. E a reta vai passar pelo 2 e 1 pelo t e 6. Eu descobri que o t vale 27. Beleza? E ainda a gente consegue definir a distância entre ponto e reta. Eu não vou fazer demonstração aqui para vocês e nem vou ficar gastando muito tempo com isso, porque mais uma vez é um conteúdo mais conceitual, que eu acho importante, né? Porque de fato a fórmula e ficar fazendo conta. Mas vamos pensar assim: se eu tenho um ponto fora da reta e eu quero saber a distância entre ele e a reta, eu vou precisar de alguns parâmetros. O primeiro deles é pensar em onde que eu vou fazer essa medição, vamos dizer assim, né? Porque eu posso colocar a régua para ver a distância de P até esse ponto da reta, de P até esse ponto, mas isso não é bom, né? Cada um vai definir um ponto diferente. Então, na matemática, toda vez que a gente fala em distância entre duas coisas, dois elementos, a gente está falando na menor distância. Então, aqui eu quero a distância entre o ponto P e a reta R, então eu vou pensar onde que a projeção ortogonal, né, que a gente fala, onde que P vai cruzar a reta R formando 90 graus, a projeção do P, como se fosse jogar uma luz aqui para ver a sombra dele aqui formando 90 graus, e aí sim eu vou calcular a distância entre P e P'. Então, basicamente, não importa qual seja a posição entre a reta e o plano, a distância entre o ponto e a reta é a menor distância, que é essa formando 90 graus, é a perpendicular, que a gente chama aí de projeção ortogonal de P sobre R, a projeção formando 90 graus, tá bom? Se o P estiver na reta R, claro que ela vai ter distância zero, né, se o P for aqui embaixo. Aí eu tirei aqui a explicação do livro de vocês, tá na página 52 e 53. Qual que é o caminho que ele faz, que eu acho bem interessante? Ele dá um exemplo. Ele diz assim: vamos obter analiticamente a distância entre o ponto 2 e 3 e a reta R. E aí ele faz o passo a passo para isso. Então, o que a gente precisaria saber? Qual que é a reta perpendicular à reta R? Aí a gente consegue já saber, né? Porque a gente conhece um ponto dela, conhece o M, porque eu tenho o M da reta R, eu tenho, portanto, o M da reta S, né? Já que é perpendicular, a gente viu nos exemplos. E aí, sabendo quem é a equação dessa reta, eu determino a intersecção delas, acho o ponto P' e aí encontro a distância entre P' e P e eu tenho a distância entre as retas. É bastante trabalhoso, mas faz sentido. Não sei se vocês estão entendendo, mas a ideia é: eu tenho a reta R, eu sei o coeficiente angular da reta R. Como o coeficiente angular da reta R e da reta S tem uma relação, já que eles são perpendiculares, ele descobriu aqui, olha, por exemplo, que o coeficiente angular da reta R era menos meio. Portanto, o coeficiente angular da reta S é 2, que é o inverso do oposto. Como a reta S passa pelo ponto 2 e 3 e tem coeficiente angular 2, consegue chegar na equação da reta S, beleza? Então, agora eu tenho a equação da reta S. Vou encontrar a intersecção da reta S e da reta P. Encontrei aqui a intersecção. O P vale 4/5 e 3/5. E aí sim eu calculo a distância entre os dois. Essa é a lógica. Eu, particularmente, gosto de pensar pela lógica, por mais que dê mais trabalho, né? Vou mostrar para vocês aqui no próximo slide a fórmula, né? A generalização para isso, mas pensem na ideia, se precisar um dia calcular, que vocês vão chegar lá, pelo conceito. A fórmula, a generalização, é essa que tem aqui embaixo. Olha. Então, aqui embaixo não, né? Aqui em cima. Podemos generalizar o procedimento descrito por essa fórmula. Então, a distância ela vai ser o módulo de A vezes x0 mais B vezes y0 mais C. Quem que é A, B, C, x0, y0? A, B e C são os coeficientes da reta quando ela está escrita na forma geral. Então, é a reta, né? E x0 e y0 é o ponto que você está analisando. Dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, que é o A e B, né? O valor que acompanha o A, o x, e o valor que acompanha o B. Então, por exemplo, para aquele item anterior, o ponto era 2 e 3, a equação da reta era x mais 2y menos 2 igual a 0. Então, aqui era 1x mais 2y menos 2. Então, no lugar do x pôs o 2, no lugar do y pôs o 3. O A valia 1, que é o valor que acompanha o x, o B valia 2 e o C valia menos 2. E aí, né, A ao quadrado mais B ao quadrado. Chegou na mesma distância. Se vocês olharem lá, né, não foi até o final, era 6 raiz de 5 sobre 5, que também é 6 raiz de 5 sobre 5.
Então percebam que essa fórmula, ela existe, ela é útil, mas ela vem desse raciocínio que para mim é o mais importante que vocês saibam, tá bom? Pensar no raciocínio. Mais uma vez, não é algo que vai ser cobrado com muita frequência, né? A gente ensina pelo raciocínio, pela lógica, por pensar nessas possibilidades, mas o foco aqui não é a fórmula, tá bom? Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês dessas relações. No livro de vocês, na página 65, eles põem a demonstração dessa fórmula, né? Porque ali durante o conteúdo, durante o texto mesmo, eles usam um exemplo e generalizam. Aqui eles fazem a demonstração matemática com todo o rigor e formalização, tá bom? Se quem tiver curiosidade pode dar uma olhadinha. Então, mais alguns exemplos que eu vou resolver para vocês na lousa, né? Pensando aí na distância entre ponto e reta também. Bom, vamos para os últimos exemplos aqui. Determine a distância entre o ponto 1 e 5 e a reta x e menos 2. Então, vamos lá. Primeira coisa... não tem esse ponto de interrogação aqui, né? Mas a gente sabe, então, que o ponto é 1 e 5 e que a reta R, por exemplo, é y é igual a x menos 2, desculpa. Primeira coisa que a gente faz é reescrever a equação de reta na forma geral. Então, vai ficar x menos y menos 2 igual a 0. Por quê? A gente precisa desses coeficientes a, b e c da reta. Então, aqui a gente sabe que o a vale 1, que o b vale menos 1 e que o c vale menos 2, beleza? Qual é a fórmula da distância? A fórmula da distância é a seguinte, é o módulo de A vezes o x do P, mais B vezes o y do P, mais C, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, lembrar, o que isso significa? Que eu vou usar essa fórmula, né, essa equação da reta x menos y menos 2, só que no lugar do x eu vou colocar o x do P e no lugar do y eu vou colocar o y do P, né? Então, x menos y menos 2, então vai ser 1 vezes o x do P, que é 1, menos 1, né, que é o valor do P, vezes o 5, mais o C, que é menos 2. Tudo isso dividido por raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, de novo, ó, vou marcar aqui. Isso aqui seria x menos y menos 2. É essa própria equação, só que eu substituo por x e y de P, tá bom? Então, continuando. Aqui eu tenho que é 1 menos 5 menos 2, dividido por raiz de 1 mais 1. Então, 1 menos 5 menos 2 daria menos 6, né? 1 menos 5 dá menos 4, menos 2 menos 6. Então, vai ficar 6 positivos sobre raiz de 2. Vou racionalizar, multiplicar por 1, mas o 1 para mim que é conveniente, né? Para poder simplificar aqui embaixo. Isso é 6 raiz de 2 sobre 2, que é 3 raiz de 2. Então, a distância do ponto P à reta R é 3 raiz de 2 unidades de comprimento. Beleza? Vamos para o próximo. Qual é a distância entre as retas R e S? Bom, para calcular a distância entre duas retas, a gente não consegue chegar nisso direto, né? Porque a gente não sabe calcular a distância entre duas retas. Então, a gente vai determinar um ponto numa reta e vai calcular a distância entre esse ponto e outra reta. Como assim? Ó? Pensem que a gente tem duas retas paralelas. Então, eu vou definir aqui, né? São as retas R e a reta S. Para calcular a distância entre elas, eu vou definir um ponto P qualquer aqui, e aí vou calcular a distância desse ponto P para a reta S. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é escolher um ponto. Então, por exemplo, R é igual a 3... Eu vou pegar da outra, que eu acho que vai ficar melhor o número, tá? Vou definir na reta S o ponto, vou fazer invertido aqui. Vou definir um ponto na reta S e calcular a distância até o ponto da reta R. Então, a reta S
é 3x mais 4y mais 9 igual a 0. Eu vou descobrir onde que esse ponto cruza o eixo x. Então, eu vou dizer que, sei lá, o y do ponto P é igual a 0. Então, 3 vezes o x mais 4 vezes 0 mais 9 igual a 0, que vai dar 0. 3x igual a menos 9, x igual a menos 3. Então, eu descobri que o ponto P, o menos 3 e 0, passa por essa reta. Né? Se a gente substituir, vai dar 3 vezes menos 3 dá menos 9, mais 0, mais 9 igual a 0. Então, eu sei que esse ponto P pertence à reta S. Então, agora eu vou calcular a distância do P até a reta R. Esse ponto qualquer. Pode escolher qualquer ponto na reta, né? Porque vai estar, não importa qual seja o ponto, as retas vão estar sempre a mesma distância. Eu escolhi substituir por 0 aqui porque eu percebi que ia ser múltiplo, né? Por isso que eu desisti de fazer na reta R e troquei para a reta S. Então, o que a gente sabe sobre a reta R que a gente vai usar? 3x mais 4y menos 11 igual a 0. Então, o A vale 3, o B vale 4 e o C vale menos 11. O que a gente vai fazer? Colocar na fórmula da distância. Então, vai ser A vezes o x do P, mais B vezes o y do P, mais C, tudo isso dividido por raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado. Então, de novo, é a mesma coisa do exercício anterior. O x do P e o y do P, eles vão no lugar aqui do x e y da reta, tá bom? Então, 3 vezes o x do P, que é menos 3, né? Que a gente escolheu, mais 4 vezes o y do P, que é 0, menos 11. Tudo isso dividido por 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, aqui eu tenho menos 9 mais 0 menos 11, dividido por raiz de 9 mais 16. Então, eu tenho o módulo de 20, módulo de 20 não, o módulo de menos 20 dividido por raiz de 25. Então, aqui eu tenho 20 sobre 5. Então, a distância é 4 unidades de comprimento. Certo? Ficou até bonito esse, né? Lembrando, então, o que eu fiz? Determinei um ponto qualquer na reta S, no caso, achei o menos 3 e 0, né? E aí, calculei a distância entre esse ponto e a reta. Ok? E vamos para o último exemplo. Vamos lá, gente, o último exemplo. Dado o triângulo ABC, calcular a medida de sua altura relativa ao lado BC. Vocês devem estar se perguntando o que isso tem a ver com o estudo de equação de reta. Mas vamos pensar. Vou desenhar um triângulo qualquer aqui, chamar de A, de B e de C. E ele está pedindo a medida da altura relativa ao lado BC. Então, imagine aqui que a gente passa a reta formando 90 graus, né? E aqui a gente tem a altura, ele quer saber a distância de A até essa reta BC. É essa a informação que ele quer. Lembrando que a altura é uma reta que passa pelo lado aqui BC formando 90 graus e também passa pelo outro vértice. Então, vou chamar de R só para facilitar. Então, a reta R, ela é a reta suporte de BC. O que isso significa? Que ela está passando aqui, ó, né? Então, se eu calcular a distância de R até A, eu tenho a altura, que a distância de R até A está aqui, né? Essa distância. Beleza? Só que para isso eu preciso da equação da reta R. Então, o primeiro passo é encontrar a equação da reta R. Eu tenho duas informações sobre a reta R. Eu sei que B menos 2 e 2 pertence à reta R e que C, 3 e 0 também pertence à reta R. Então, vou usar o determinante para chegar na equação da reta, porque eu tenho dois pontos. Menos 2 e 2, 3 e 0 e x e y. 1 e 1, menos 2, 3 e x, 2, 0 e y. Então, aqui vai dar 0, mais 2x, mais 3y. Aqui deu 0, não vou nem registrar. Bom, vou registrar para ficar igual. Menos 2y mais 2y, mais 6 menos 6.
Então, eu encontrei que o determinante ele é 2x mais 5y menos 6. 2x mais 5y menos 6. Vou tirar esse d daqui e já vou igualar a zero. Então, achei a equação da reta R. Agora, eu vou calcular a distância. Eu tenho a equação da reta R, então eu sei que o A dessa reta vale 2, que o B vale 5 e que o C vale menos 6. Vou calcular a distância, então, deixa eu pôr de vermelho aqui só para separar o raciocínio. A distância de P até R, P não, né? Vou colocar o A certinho. Preciso calcular a distância de A até R, que vai ser a altura. Lembrar que o A é ponto 2 e 4. Então, isso vai ser o módulo de A vezes o x de A, mais B vezes o y de A, mais C dividido por raiz ao quadrado de A ao quadrado, mais B ao quadrado. Então, 2 vezes o x do A, que é 2, mais 5 vezes 4, menos 6. Então, só substituir aqui, né? Olha, se vocês observarem bem, dividido por raiz ao quadrado de 2 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 4 mais 20, 24. 24 menos 6, 18. Aqui vai ficar 4 mais 25, raiz de 29. Aí tem que racionalizar aqui, né? Não vai caber, gente, mas dá para ver que é 18 raiz de 29 sobre 29 unidades de comprimento, seria a altura desse triângulo, beleza? Bom, gente, é isso. Assim a gente acaba o nosso estudo da reta, né? A gente tem aí prevista para a próxima semana uma avaliação. Eu acho que tem bastante conteúdo nos vídeos, mas de qualquer forma eu estarei à disposição de vocês caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato. Um abraço, gente. Até!